Olá a todos e sejam muito bem-vindos ao canal Reforma e Teologia. Eu me chamo Caleb Elias. Neste vídeo, vamos refletir sobre a dura e profunda afirmação de Paulo em Romanos 5. Os homens conhecem a verdade sobre Deus, mas a suprimem injustamente. Vamos analisar como essa supressão está ligada à depravação total, ao conhecimento inato de Deus, à responsabilidade moral do ser humano e como tudo isso se conecta com a epistemologia cristã e o pressuposicionalismo bíblico, especialmente na linha do teólogo Vincent Young. Prepare-se para uma exposição teológica que confronta as cosmovisões não cristãs, revela a rebelião intelectual do homem natural e afirma a suficiência da revelação divina em Cristo. O objetivo é mostrar que não existe neutralidade no campo do conhecimento e que somente o cristianismo faz sentido da realidade, da razão e da moralidade. Pois muito bem, a análise de Romanos 1, 18 a 21, realizada por Cheung, mostra o cerne do argumento paulino. A humanidade não é ignorante acerca de Deus por falta de evidência ou revelação, mas por causa de uma rebelião consciente contra o conhecimento que Deus já implantou em sua mente. A verdade é suprimida em injustiça, o que significa que o homem peca não apenas com ações externas, mas com sua própria estrutura de pensamento. Uma estrutura que escolhe deliberadamente rejeitar a verdade em favor da idolatria. Esse conhecimento inato, ou seja, implantado diretamente por Deus, serve de base para a responsabilidade universal. O homem nasce com uma consciência da realidade de Deus. E essa consciência não é vazia de conteúdo. Como Cheung destaca por meio da analogia do tênis, as categorias inatas já trazem conteúdo substancial e não apenas estruturas formais que ganham sentido com o tempo. Assim como conhecer as regras do tênis permite interpretar o jogo, o conhecimento inato sobre Deus é suficiente para entender que há um Criador eterno, poderoso e digno de adoração. O problema é ético e não epistêmico. Paulo afirma que os atributos invisíveis de Deus são claramente percebidos e compreendidos por meio das coisas que foram criadas, não como se essas coisas gerassem o conhecimento, mas como ocasiões para a lembrança ou ativação do que já está na mente. Essa leitura elimina qualquer base para o empirismo naturalista, pois coloca o conhecimento de Deus como anterior à experiência. A criação não ensina, mas relembra, e mesmo assim o homem prefere reinterpretá-la de forma a servir seus ídolos. Cheung acerta ao afirmar que essa passagem não justifica as religiões do mundo, mas as condena. A tentativa de enxergar alguma revelação comum e salvífica nas religiões não cristãs é um equívoco contrário ao argumento de Paulo. A presença de moralidade ou espiritualidade em culturas pagãs não é evidência de busca sincera por Deus, mas prova de que há uma verdade inata sendo distorcida. Todas as religiões que rejeitam o Evangelho são frutos da supressão da verdade e não de um esforço honesto por conhecer a Deus. A citação de Romanos 2, 14 a 16 reforça isso. O termo instintivamente, na tradução da NASB, ou sempre inato,
na versão da NJB, aponta para uma realidade colocada por Deus no coração humano. Inclui conhecimento moral e teológico básico. Mesmo sem acesso à lei escrita, os gentios revelam possuir uma obra da lei gravada em seus corações. Isso não significa que eles são inocentes ou autônomos moralmente, mas que eles têm uma testemunha interna da lei de Deus, o que os torna culpáveis ao violá-la. Paulo mostra que há um esforço psicológico ativo no homem caído para recalcar e distorcer a verdade que ele não pode não conhecer. Isso inclui a autoenganação deliberada, como Cheung explica. A mente caída não é passiva. Ela cria justificativas, racionalizações, filosofias, ideologias, cosmovisões, tudo para evitar reconhecer a autoridade de Deus. Como resultado, mesmo as formas mais sofisticadas de pensamento humano estão, à parte de Cristo, fundamentadas na negação da realidade. A falsa cosmovisão, a ciência naturalista, o humanismo secular, todos têm em comum essa operação intelectual de resistência. Dessa compreensão surgem implicações diretas tanto para a ética quanto para a apologética cristã. Eticamente, ninguém pode alegar inocência ou neutralidade moral diante de Deus. Todos estão debaixo de juízo, pois violam um conhecimento claro, inato, objetivo. Apologeticamente, o cristão não precisa e não deve tentar provar a existência de Deus com base em evidências neutras. Em vez disso, ele deve confrontar o pecador com a verdade que ele já conhece, mas que suprime. A abordagem pressuposicional de Cheung se mostra aqui não apenas consistente com Romanos, mas necessária para uma apologética e teologia verdadeiramente bíblica. Ela reconhece que toda cosmovisão não cristã é uma distorção moral e intelectual da verdade revelada por Deus, e que somente o Evangelho de Cristo pode libertar o homem da autoenganação, da escuridão mental em que ele voluntariamente habita. Paulo, em Romanos 1, 18 a 21, declara com clareza que todo ser humano possui um conhecimento inato e evidente sobre Deus, pois Deus o manifestou a ele. Isso indica que esse conhecimento não depende da experiência empírica ou da reflexão filosófica posterior, mas é parte da constituição intelectual do ser humano, como criatura de Deus. O ser humano é, por definição, um ser religioso, um portador da imagem dele, e, portanto, já nasce com um senso de divindade gravado no coração. Como afirmou Calvino em suas Institutas, existe no homem uma semente da religião, semen religionis, que, embora não seja suficiente para a salvação, o torna indesculpável diante de Deus. Vincent Young, ao ecoar e radicalizar essa ideia com base em uma epistemologia revelacional e teocêntrica, sustenta que o conhecimento de Deus não apenas existe no homem, mas é ativo, presente e inevitável, mesmo nos incrédulos. A questão, portanto, não é a falta de conhecimento, mas a rejeição consciente desse conhecimento. O problema do ser humano sem Deus, do ímpio, não é a falta de revelação, mas a falta de submissão. Bem, a doutrina da depravação total, conforme entendida na teologia reformada, ensina que o pecado afetou todas as faculdades do homem, incluindo o intelecto, a razão e a percepção espiritual. Assim,
A supressão da verdade, mencionada por Paulo, não é uma ação passiva, mas um ato moral e deliberado. O homem ímpio conhece a verdade sobre Deus, mas não quer reconhecê-la. Romanos 1, 21. E então a reprime injustamente. Essa supressão é de natureza epistemológica e ética. O homem constrói sistemas de pensamento, cosmovisões, filosofias e ciências com o objetivo de justificar sua rejeição a Deus. Em outras palavras, o pecado não apenas afeta o comportamento, mas contamina os sistemas de crença, criando cosmovisões alternativas à verdade revelada. Esses sistemas não são neutros, mas expressões da rebelião humana. O texto de Romanos denuncia que, mesmo diante de um conhecimento claro, os homens se tornaram fúteis em suas especulações. Versículo 21. Isso descreve com exatidão a ineficácia das filosofias e religiões não cristãs. São tentativas humanas de estruturar o mundo à parte de Deus, mas que resultam em vaidade, idolatria e loucura. O pressuposicionalismo reformado, especialmente na linha de Cheung, afirma que não existe neutralidade epistemológica. Não há terreno comum na filosofia. Não há uma área da filosofia, epistemologia, em que Deus e Satanás peguem na mão um do outro e digam: nós concordamos nisso. Não, não existe isso. Não é possível construir e ter conhecimento verdadeiro ou ético sem partir da revelação divina como fundamento. O homem que rejeita Deus não vive num vácuo, mas constrói para si ídolos intelectuais, substituindo a glória do Criador por imagens de homens mortais, aves, quadrúpedes e répteis. Romanos 1, 23. Romanos 2 reforça o argumento de que existe uma revelação moral interna. Os gentios, que não têm a lei escrita, ainda assim praticam instintivamente as coisas da lei. Versículo 14, né, de Romanos 2, capítulo 2. Pois a obra da lei está gravada em seus corações. Verso de número 15. Esse testemunho interno da lei de Deus, que inclui a consciência moral, é outro aspecto da revelação geral que torna o homem culpável. Não é salvadora, mas condenatória. Mais uma vez, isso está alinhado com a ideia de que o homem sabe que existe um Deus justo e santo, e que sabe instintivamente o que é certo e errado. A revelação geral, tanto no mundo exterior quanto no interior do homem, é suficiente para condenar, mas não para salvar. Assim, ninguém pode alegar ignorância. Todos são indesculpáveis. Romanos 1:20. Segundo Cheung, a epistemologia cristã deve partir do fato de que Deus é a fonte de todo conhecimento e que a rejeição de Deus é sempre uma supressão voluntária da verdade. O homem, ao construir sua cosmovisão à parte de Deus, incorre em autodecepção proposital. Ele se engana para continuar pecando em paz. Isso é o que Paulo denuncia quando diz que os homens sabem a verdade, mas não a retêm. Romanos 1:18. Esse ponto é essencial na apologética pressuposicional. Não se trata de apresentar evidências a um tribunal neutro, pois o tribunal já está corrompido. O papel do apologeta cristão é expor a incoerência interna das cosmovisões rivais e mostrar que só a fé cristã proporciona as condições necessárias para a inteligibilidade do conhecimento.
da moralidade e da realidade. O argumento paulino, em Romanos 1 a 2, visto sob a ótica da teologia reformada e da epistemologia pressuposicional, demonstra que todo homem tem conhecimento de Deus e de sua lei, desde a criação. A depravação total levou o homem a suprimir e distorcer esse conhecimento. Nenhuma cosmovisão que rejeita o Deus revelado é epistemologicamente válida ou moralmente neutra. A culpa humana é universal e isso estabelece a necessidade absoluta do Evangelho como único caminho de salvação. A supressão da verdade é, portanto, uma atitude ética e epistemológica de rebelião. É por isso que o Evangelho não é uma sugestão entre muitas, mas a verdade que confronta e denuncia toda tentativa de construir conhecimento à parte de Cristo. Em resumo, a doutrina bíblica da supressão da verdade ensina que o problema do homem não é ignorância, mas rebelião. Ele conhece a Deus, mas rejeita esse conhecimento para seguir seus próprios caminhos pecaminosos. Isso torna todos moralmente culpáveis e justifica a necessidade urgente. Como cristãos, devemos entender que não é com evidências neutras ou argumentos filosóficos independentes que venceremos essa supressão, mas com a confrontação fiel da palavra de Deus, que é viva, eficaz e a única capaz de transformar corações e mentes. Se esse conteúdo te edificou, compartilhe, comente e continue acompanhando essa série sobre epistemologia cristã e apologética bíblica à luz da palavra de Deus. Bom, pessoal, vamos ficando por aqui. Eu agradeço a sua atenção e até o nosso próximo encontro.